Gente, eu vou apresentar aqui, vocês me falam se vocês estão vendo, tá? Vamos lá. Vocês já estão vendo, gente? Pronto, agora sim. Sim. Beleza. Bom, acho que é importante começar me apresentando. Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo. Mas você pode me encontrar por aí, pessoas me chamando de Valesca, pessoas me chamando de Mona G. E hoje estou aqui me apresentando para vocês como Mona G, uma drag queen que fala de diversidade, que é cantora, que é designer, que trabalha com design e que vive a diversidade no dia a dia, porque meio que não tem como não viver, né? É minha vida. Eu sou uma pessoa de 27 anos. Para audiodescrição, se alguém precisar disso, eu sou uma pessoa negra, estou usando uma peruca ruiva e estou maquiada. Eu sou uma pessoa negra, como disse, e sou uma pessoa LGBT, me identifico hoje como uma pessoa queer, de gênero fluido, o que diz que, para mim, eu passo entre os gêneros, mudando eles a partir do meu dia. Então, tem dia que eu me sinto mais feminina, tem dia que eu me sinto mais masculina, e é dessa forma como eu identifico o meu gênero naquele dia. Acho que é importante começar com essa introdução para vocês entenderem um pouco mais qual é o meu background pensando em diversidade, né? Mas hoje a gente veio conversar aqui sobre diversidade, o outro lado da moeda. E acho que é importante a gente começar entendendo um pouco o que é diversidade. Olhando no dicionário, a gente vê que diversidade é a qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado e que traz variedade para aquilo que a gente está trabalhando. E por que isso é importante? Trabalhar num time diverso e multidisciplinar, que também é muito importante, vai fazer com que a gente consiga entender um pouco melhor outros âmbitos. Mas o que eu estou falando por times diversos e multidisciplinares? Eu estou dizendo que um time diverso e multidisciplinar é um time constituído de pessoas de diferentes etnias, credos, gêneros, sexualidades, expertises técnicas e muitas outras coisas que podem aí ajudar a fomentar toda essa diversidade e trazer pessoas muito diferentes para dentro desse time. E por que é tão importante trabalhar assim com pessoas tão diferentes? É muito importante trabalhar com pessoas diferentes porque elas vão trazer experiências diferentes. Elas vão ajudar a criar novas percepções em cima daquilo que a gente está trabalhando. Elas vão mostrar uma visão muito mais ampla em relação ao produto e ao problema que a gente está tentando resolver. Elas vão trazer uma solução muito mais assertiva para aquilo que a gente está estudando e ela vai ter uma maior aceitação do público, porque a partir do momento que a gente trabalha com uma porcentagem mais próxima do que a gente tem hoje na sociedade, a gente então consegue conversar com o público de maneira um pouco mais próxima ali. E é muito importante isso, porque quando a gente principalmente está falando de um ambiente de empresa, a gente precisa hoje trazer pessoas, mas essas pessoas precisam estar muito confortáveis com esse ambiente. E eu digo isso porque eu trabalhei em locais que me trouxeram muito disso. Conseguir ver no outro um pouco de nós mesmos, sabe? Conseguir ter essa troca muito fácil, porque você se identifica com aquilo que você está vendo, é uma coisa muito importante. E eu posso falar um pouco disso porque em todos os lugares em que eu trabalhei, eu tive um pouco disso. É muito importante você chegar no lugar e não se ver como a única pessoa ali, até porque a partir disso a gente consegue entender também as possibilidades que a gente tem dentro desse ambiente, né? E essa, para mim, é uma parte muito importante. Possibilidades. Porque não adianta nada eu ter uma empresa extremamente diversa e a diversidade está 100% na base da minha pirâmide. Eu preciso conseguir ver pessoas como eu em toda a pirâmide que forma a empresa. Eu preciso conseguir ver a possibilidade de chegar em outros pontos. E é por isso que é muito importante a gente constituir um ambiente em que todo mundo se sinta confortável e com possibilidades muito iguais, né? Se vocês podem me parar a qualquer momento, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser pontuar alguma coisa. Eu já passei por muitos locais em que não foi tão confortável estar lá,
Mas, ao mesmo tempo, acho que a maior parte das minhas experiências foram experiências muito confortáveis, muito por ser a pessoa que eu sou, sabe? De chegar e falar mesmo o que eu tô pensando e não ficar quieta quando alguma situação que me deixou mal. Mas nem todo mundo é assim. Então, para isso, a gente precisa parar e estudar um pouquinho sobre as coisas que a gente está falando, sobre a maneira como a gente vai tratar essa outra pessoa, sobre a forma como a gente vai lidar com outras pessoas diferentes. E quando eu estou falando aqui de diversidade, eu estou falando de pessoas que têm raças diferentes, sexualidades diferentes, gênero diferente. Estou falando de pessoas que são portadoras de alguma deficiência ou não. Eu estou falando de um ambiente em que a gente vai conseguir ver um quadro muito colorido em relação a todas aquelas possibilidades que a gente tem em relação a quem são essas pessoas. E lidar com essas pessoas e lidar com as peculiaridades que cada tipo de pessoa traz é uma questão um pouco delicada. Então eu não posso fomentar piadinha que vai deixar alguém desconfortável dentro de alguma sala de reunião. Eu tenho que ver todas essas pessoas de maneira bem igualitária, porque é muito importante eu conseguir olhar para as pessoas dentro do meu time e pensar que a gente, apesar de níveis diferentes de conhecimento, a gente está muito igual dentro das possibilidades que a gente pode ter ali dentro. Eu posso me desenvolver em relação a conteúdo, em relação ao quão bom é o meu trabalho, e é só dessa forma que eu vou ser avaliada. Eu não vou ser avaliada a partir de algumas métricas que vão parar e vão me colocar dentro de um ranking de o quão próximo do normal, o heteronormativo, vai estar a minha aparência ou a minha forma de falar, sabe? Já muitas pessoas tentaram virar para mim e falar: você fala muito alto, você fala de uma maneira muito feminina. E isso não deveria ser um problema, né? Eu falar da maneira como eu falo, eu me comunicar da maneira como eu me comunico, faz com que eu consiga mostrar que várias pessoas que são como eu podem ter espaço dentro desse local. Depois que eu entrei em vários locais, muitas pessoas passaram a pensar, tipo, nossa, talvez eu possa ir trabalhar nesse lugar, sabe? E não é uma culpa minha, né? Eu não estou fazendo nada além de estar naquele ambiente. E só de estar no ambiente já é uma coisa muito grande para muitas pessoas, porque estar num ambiente mostra que se para mim está confortável estar ali, para as outras pessoas pode ser que esteja confortável também. E é muito importante a gente entender como esse ambiente ele vai construir. Mas além disso, quando a gente traz pessoas diferentes, quando a gente traz visões diferentes e quando a gente promove debates que são saudáveis ali dentro, e é muito importante que a gente pense em debates saudáveis, debates que não estão colocando a vida de ninguém em risco, que não estão diminuindo a expectativa de vida de ninguém, que não vão empoderar nenhum tipo de argumento que vai diminuir alguma outra pessoa por ser quem aquela pessoa é. Então a gente precisa debater, a gente precisa criar um ambiente rico para conversa, mas a gente precisa entender que tem esses limitezinhos nessas liberdades. E fazer com que isso aconteça, a gente vai estar construindo, então, um ambiente em que a gente pode construir produtos incríveis e que a gente vai estar conversando um pouco melhor com esse público. E a gente sabe que o outro lado não funciona. Tá aí alguns exemplos. A gente pode ver vários exemplos na mídia. Por exemplo, com algoritmos de machine learning, em que pessoas negras não são identificadas dentro desses algoritmos. A gente tem algoritmos que aumentam e perpetuam a classe social, fazendo com que pessoas não consigam chegar em determinados locais. E a gente tem um exemplo negativo. E agora a gente precisa construir o exemplo positivo, não é mesmo? E como que a gente vai construir esse exemplo positivo? Indicando pessoas para vagas e fazendo com que o ambiente se torne esse ambiente muito mais colorido. A gente precisa apoiar iniciativas, como apoiar essa iniciativa desse comitê de diversidade e apoiar as iniciativas que estão vindo dele, porque a partir dessas iniciativas, o ambiente que vocês estão construindo vai ser um ambiente muito mais acolhedor e um ambiente em que você vai conseguir ver muito mais cores e muito mais pessoas diferentes e as trocas vão ser muito mais ricas. E mais importante do que tudo isso que a gente está fazendo, você precisa se informar. Porque não adianta nada trazer todas essas pessoas e o ambiente não ser extremamente seguro para todo mundo. O ambiente precisa ser seguro e o ambiente precisa
deixar com que essas pessoas se sintam confortáveis para poder dar as suas opiniões, trazer as suas vivências e construir a partir das suas vivências pessoais. Agregar, sabe? O que todo mundo traz na vida é uma coisa muito importante. E a gente precisa fomentar isso. E se informar é uma forma de fazer com que isso seja confortável para todo mundo. E é isso, gente. Como eu falei, eu sou Paulo, eu sou designer. Quem quiser pode pegar o meu contato com a Eli. E era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que a gente pode conversar a partir disso? Estamos aí 100% abertas para ouvir. Todo mundo está falando. Uma pergunta aqui, colocaram uma pergunta anônima. Claro. Obrigada, né? Primeiramente, muito obrigada, incrível. A pergunta é: como se trata alguém de gênero binário? Binário? Isso. Ele ou ela. Ele ou ela. Porque pessoas que são binárias, elas se veem dentro do masculino ou feminino que a sociedade colocou pra gente desde o momento do nosso nascimento, né? Então, o masculino e o feminino, elas estão ali dentro. Dentro de identidade de gênero, a gente tem também as pessoas não binárias. E aí, como a gente vai tratar com essa pessoa não binária? Isso é uma questão muito individual. Então, a melhor maneira de saber como você vai se dirigir a uma pessoa não binária é você perguntar para ela. Então, você vira para a pessoa e pergunta: oi, tudo bem? Eu queria saber a melhor forma de me dirigir a você em relação a qual pronome eu utilizo. Você pode me informar isso? E a pessoa provavelmente vai responder de maneira muito tranquila. Eu, por exemplo, sou uma pessoa não binária e, para mim, você pode me chamar de qualquer um dos dois gêneros. Eu me identifico muito bem sendo tratada de qualquer uma das formas, da mesma forma que as pessoas me chamam de Paulo, me chamam de Valesca e minha drag Monagê. Então, para mim, desde que o tratamento seja com respeito, tá tudo certo, não importa o gênero qual você vai falar para atribuir a mim mesma. Mas eu mudo meu gênero o tempo todo na minha fala. Então eu vou falar o tempo todo, eu falo de mim mesmo, mas quando eu vou falar, eu mesma vou buscar alguma outra coisa. Então acaba sendo um pouco confuso, mas eu faço naturalmente, juro, não é para confundir ninguém. Que isso, eu acho que eu até li errado, era não binário, eu falei binário, né? Tem mais uma pergunta aqui anônima. Qual Claro. é o seu maior desafio frente ao mercado de trabalho, Mona? O meu maior desafio no início era vencer aquela. Acho que é importante pensar que a gente trabalha com muitos desafios. Então, e que para aquele momento que eu estou vivendo, ele é claramente o maior desafio da minha vida. Então, acho que no primeiro momento, quando eu estava entrando no mercado de trabalho, eu passei por medo de falar quem eu era e acabei falando sem querer na minha primeira entrevista. Sem querer mesmo, assim, a gente estava conversando e eu soltei. E aí, na hora que eu terminei de falar, eu falei: meu Deus do céu, eu não vou passar nisso nunca. E aí eu acabei passando. As pessoas, elas foram muito maravilhosas comigo nesse local onde eu trabalhava. E eu sempre fui muito respeitada lá dentro. Tiveram algumas situações meio desagradáveis? Tiveram, porque a gente ainda está vivendo uma desconstrução e reconstrução dessa nossa sociedade, né? Então a gente passa por esse processo diário. E é muito importante a gente entender isso também, que esse processo de desconstrução, a gente que está vivendo, né, essa diversidade passa, e todo mundo de fora disso, de fora, entre aspas, porque no final das contas, a sociedade é composta por todo mundo, né? Então, todo mundo de fora, gigantes aspas em volta, também precisa passar por esse processo de desconstrução para a gente passar, mas ele é um processo, né? Então, ele é um passo atrás do outro e um desenvolvimento atrás do outro. Algumas pessoas passam isso no amor, outras pessoas passam isso na dor, e, enfim, mas é um processo. E dentro desse processo de desconstrução, para mim, esse início, eu tinha esse medo de falar, principalmente falar sobre o meu gênero, falar sobre com quem eu me relaciono, falar sobre como eu me relaciono com as pessoas, falar sobre isso e o medo de como ia ser essa devolutiva. E logo na primeira experiência que eu tive de falar isso, eu já quebraram essa barreira porque foi uma experiência muito positiva. Depois disso, eu comecei a perceber que, às vezes, para algumas pessoas,
ser quem eu sou, me portar da maneira como eu me porto, me vestir como eu me visto, falar da maneira como eu falo, não representava muito ser uma pessoa séria. E eu me considero uma pessoa bem séria quando a gente tá falando de trabalho, sabe? Eu levo muito a sério aquilo que eu tô fazendo, porque além daquilo ser a minha vida, é algo que eu estudei e eu gosto muito de ter razão no que eu tô falando. Então eu levo muito a sério aquilo que eu faço, muito a sério. Então esse foi uma outra barreira que eu tive que passar e que eu sinto que muitas pessoas parecidas comigo também têm que passar, que é de, ai, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa divertida, tá? A pessoa para do seu lado, ela gosta muito de estar perto de você, mas o que você está fazendo talvez não seja tão sério. E muito pelo contrário, quando a gente está falando de trabalho comigo, a gente está falando de trabalho. Então é muito, muito sério, sabe? E hoje eu acho que eu tô vivendo um momento em que eu tô querendo me deslocar minha carreira para um local de gestão. Então, eu tô querendo que as pessoas me vejam como um exemplo, sabe? E a gente passa de novo por aquele momento de ter que mostrar que a gente faz um trabalho muito sério e de que o nosso trabalho representa não só a minha presença, mas a maneira como eu trabalho representa o que muitas outras pessoas trabalham também, sabe? E ter não respeito, mas, sim o respeito, né? Não necessariamente o medo das pessoas em relação àquilo que a gente está gerindo, porque um bom gestor, ele mostra muito ele traz o respeito para aquilo que ele está trabalhando e ele não necessariamente impõe nada. Então, eu estou trabalhando esse momento de as pessoas conseguirem ver em mim uma possível visão de gestor, uma possível imagem de gestor ali dentro, sem necessariamente ter que trabalhar de uma maneira autoritária, porque isso não é uma forma que para mim funciona, sabe? Não sei se respondi, gente, mas é isso. Eu tenho uma pergunta. Claro. Você já teve algum gestor como você? Não. Nunca tive e nunca vi. Você sente falta de ver essas pessoas no topo? Sim, assim, no começo isso me dava muito a imagem de que eu talvez não fosse conseguir chegar ali, sabe, nos lugares em que eu estava. Hoje me dá mais a vontade de querer chegar para poder provar para mim mesma e para as pessoas que eu consigo. Sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que lutar com a nossa síndrome da impostora, a gente tem que lutar com os inputs que as pessoas dão pra gente, né? E aí é esse momento que eu coloco para mim mesma. Eu preciso lutar para estar nessa posição de gestor ou gestora, mas eu preciso lutar para estar lá por mim e pelas outras pessoas. Porque eu sei que a partir do momento que eu estiver lá, e a hora que eu tiver mais pessoas como eu dentro do meu time, essas pessoas vão saber que elas têm a possibilidade de chegar onde eu tô, sabe? Apesar de eu nunca ter tido isso na minha vida até hoje. Obrigada. Ai, gente, façam perguntas, eu tô adorando falar, eu amo falar. Também acho que a gente deveria aproveitar a oportunidade, não é sempre. O Wilson tá com cara de quem quer perguntar. Quem? Wilson. Wilson. Tudo bom, Moana? Obrigado por você ter vindo falar com a gente, tá? Muito legal. Gostei muito do jeito que você abordou toda a diversidade e essa alegria e essa segurança que você tem com você mesmo de colocar isso. Achei muito bacana. Foi uma construção, foi uma construção. Você me falou que passou em várias empresas em relação a isso. Uhum. Teve muita gente que tentou te enquadrar, não seja assim, dando conselho errado, não seja você. Já, muito, assim, acho que não só na empresa, não só nas empresas, sabe? No mundo, né? Mas no mundo, assim, sabe? De ouvir desde dentro da minha casa, na minha família, nos meus amigos, na época, né? Porque os meus amigos hoje, eles são muito mais confortáveis, talvez, com essa imagem do que com a minha outra imagem. Então, hoje, para todo mundo, talvez, me ver dessa forma seja uma forma muito mais normal, assim, sabe? Mas eu vi muito de muitas pessoas, assim, que lidando da maneira como você lida, porque eu sempre fui uma pessoa, Eli que me conhece faz algum tempo, sabe que eu sou uma pessoa de muito bom humor.
e que gosto muito de estar rindo e de estar, assim, sabe? De mostrar esse lado para as outras pessoas, sabe? De que a gente é muito divertido, é muito feliz, a vida é muito triste para a gente não ficar sorrindo o tempo todo, sabe? A gente precisa viver essa felicidade. E eu gosto muito disso, isso para mim faz parte da minha personalidade. E muita gente falava, ninguém vai te levar a sério assim. Você precisa ser uma pessoa mais séria, você precisa fechar a sua cara, você precisa mudar. Você fala de uma maneira muito aguda, as pessoas acham que você parece mulher falando. E aí eu sempre pensei, por que é um problema parecer mulher falando? Sei lá, eu gosto tanto das pessoas que estão perto de mim, principalmente das mulheres. Me tratam tão bem. Por que é um problema parecer mulher falando? Ai, você tá andando assim, assim, assim. Não usa tal roupa que vai parecer muito uma menina. Isso sempre foi o que mais andou junto comigo, sabe? Não usa isso, não veste isso, não faz aquilo. Não pare em tal pose que você vai parecer muito uma menina. E eu fiquei, depois de um tempo eu comecei a pensar, tá, deixa eu parecer uma menina. Tá tudo certo, sabe? Qual o problema, né? Exatamente. Então, assim, muitas pessoas tentaram mudar isso e eu acabei provando o meu valor e provando o meu espaço com o meu trabalho, com a seriedade do meu trabalho, apesar da minha personalidade, e também com a amizade, sabe? Porque eu costumo dizer que eu cultivei muitos amigos em todos os lugares que eu passei. Não vou dizer para você que foram muitos, assim, sabe? Ai, já tenho ali no meu LinkedIn 500 lugares que eu já passei. Não é uma verdade. Mas tem muitos lugares que eu já passei, isso é um fato. Mas eu cultivei muitos amigos e poucas pessoas não gostam de mim. Isso para mim é uma felicidade de falar, sabe? Que eu com essa relação, acho que consegui ganhar muita gente. Sem falsa modéstia. Sabe? A gente acredita. A gente acredita que essa energia toda que você tem. Mona, nós temos mais uma pergunta anônima aqui. A pergunta é se você já sofreu com algum tipo de violência, tá? Por ser quem você é e como você lidou com isso. Já sofri. Vou contar o caso. Essa história, ela no passado, ela já nunca me fez muito mal, assim, porque essa história em si, diferente de outras histórias na nossa vida, né, que a gente acaba passando, essa história em si, ela não foi um ataque direto a mim, foi um ataque ao que eu acredito, mas no momento eu tava fragilizada, mas eu ainda estava muito bem psicologicamente, e eu consegui responder ela de uma forma que me deixou muito orgulhosa até hoje, sabe? Então, nessa primeira empresa que eu trabalhei, depois de fazer essa entrevista, eu me apresentei assim para as pessoas da empresa. Se você for olhar as minhas fotos em Meet, essas coisas, eu sempre coloco uma foto que eu tô com um turbante, e o turbante é a bandeira LGBT, e é sempre minha foto que eu uso em quase tudo. Eu gosto muito dessa foto, inclusive preciso tirar uma nova, mas então eu deixo muito claro, sabe? E um dia a gente estava brincando, conversando, num clima de total descontração nessa empresa que eu trabalhava. E a gente começou a brincar de algumas coisas. E aí depois, no final do dia, na sexta-feira, normalmente, nessa empresa tinha um happy hour. E aí eu nesse dia não fiquei no happy hour e fui para casa. E nesse dia criaram um grupo do WhatsApp do nosso time, que a gente não tinha. E aí no grupo a galera começou a conversar de várias coisas e uma pessoa nesse time ficou bêbada lá no happy hour e começou a mandar várias coisas no grupo como por que agora viado e sapatão tem que ficar tendo lei? Quando é que a gente vai ter os direitos héteros nisso daqui? Maior mimimi, não acontece nada e vocês só ficam chorando por tudo isso. 5 minutos antes dele ter mandado essa mensagem, eu tinha visto que um amigo meu tinha apanhado na rua e estava internado na UTI. E ele mandou essa mensagem, e aí eu falei, mano, presta atenção no que você tá falando, sabe? Tipo, não é nenhum mimimi. Se as pessoas elas estão passando hoje por um processo em que elas têm que ter direito para poder sobreviver, é porque alguma coisa tá acontecendo. E aí ele começou, porque é você também. Você não para, deixa a gente viver. Ninguém concorda com o que você está falando, cala a boca. Aqui não é desse jeito, aqui você vai ter que respeitar as outras pessoas. Ninguém aqui está querendo falar que você precisa ou não. Para, se coloca no seu lugar e tudo mais. E aí o nosso gestor entrou e fechou o grupo.
E aí foi quando eu fiquei assim, eu não acredito que isso tudo aconteceu e eu não consegui revidar. E aí na segunda-feira, quando eu cheguei porque isso foi na sexta, né? Passei o final de semana inteiro ruminando aquilo. E aí voltei na segunda-feira e na segunda-feira ele veio. Ai, bom dia, tá tudo bem com você? E eu tipo, é sério isso? Que você fala tudo que você quer falar no grupo. Ele fecha a conversa e você vem falar isso. E aí o nosso gestor chamou a gente para conversar, conversou com ele, falou tudo que ele tinha para falar ali, fez ele me pedir desculpas, e ali foi quando eu falei para ele que as coisas não funcionam daquele jeito. Ele não pode falar o que ele quer e sair andando, ou achar que porque ele tá atrás de um WhatsApp as pessoas vão ouvir da forma como ele quer, sabe? Eu me senti extremamente agredida naquele dia, mas eu não sinto que eu não fui nem um pouco rude, porque eu poderia ter sido. Eu não fui nem um pouco agressiva, porque eu poderia ter sido, e eu estaria 100% no meu direito de ter sido naquele momento. Mas eu não fui. E eu acho que isso me fez ganhar alguma coisa ali dentro. Eu tô dizendo que quando você sofre algum tipo de homofobia ou algum tipo de agressão, você precisa agir da mesma maneira que eu? Não. Não, porque ninguém tem sangue de barata. Dependendo da situação que eu tô, nem eu tenho esse sangue frio. Mas essa acho que foi a situação mais direta que eu sofri, assim. Sem contar, tipo, piadinhas, assim, de o viadinho tá passando, nananã, que rolaram, tipo, nos primeiros meses, assim. E aí que logo depois pararam, as pessoas cortaram isso, as pessoas começaram a se falar, tipo, isso não é uma coisa legal de se fazer, mas diretamente acho que essa foi a situação mais agressiva que eu sofri. Logo depois essa pessoa saiu do meu time também, nunca mais tive que lidar com ela, e aí vida que seguiu, graças ao meu bom Deus. Parabéns por toda essa luta, resistência e exemplo. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns, emocionante. Galera, temos mais perguntas? A gente ainda está com o link aqui no chat, viu? Se vocês quiserem fazer perguntas de forma anônima, a gente tem o Forms, vocês não precisam se identificar, tá? Eu agradeço muito a oportunidade de falar. Eu acho que é muito importante esses momentos. Porque uma coisa que eu aprendi com a vivência é que ocupar espaço é também uma forma de resistir. E se a gente está aqui hoje falando, a gente está ocupando esse espaço e a gente está resistindo de manter uma sociedade da maneira como a gente recebeu ela, sabe? E isso para mim é muito importante. Porque eu acredito que boa parte da minha vivência e boa parte da minha militância e da minha luta está simplesmente em existir. E isso para mim é uma coisa muito importante. Então eu gostaria de agradecer aqui. Não sei se agradecer antes, porque sou uma pessoa relapsa, mas estou aqui agradecendo agora novamente. Isso, temos pergunta? Calma, não acabou não. Temos uma. Calma que o povo está gostando aqui. Falando, a gente está aproveitando essa presença ilustre. E veio, gente, trago mais perguntas. Eu adoro falar. Olha, a gente gosta pouco também. Bom, a Cássia mandou aqui sobre Cássia, se eu entendi direito, qual foi a importância do apoio da família nesse processo? No início, eu tive pouco apoio da minha família. Pouco apoio, muito porque eu também não procurei. Eu acho que eu tive, na verdade, em comparação com outras pessoas, eu tive muito apoio da minha família. Mas eu só fui perceber isso muito tempo depois. Eu, dando um background da minha família, eu tenho um tio que é casado com outro homem faz quase 20 anos, assim. Então, na vida, eu tive muito apoio sem saber que estava tendo esse apoio. Porque todas as primeiras barreiras não fui eu que estava quebrando. Foi ele. Hoje eu quebro outras, né? Quebra a barreira de ser uma pessoa que está ali maquiada, que mostra um gênero diferente ao gênero que me foi atribuído no nascimento, que briga e que briga assim de uma maneira muito positiva, porque a gente tem muito pouca briga na minha família. E isso para mim é uma coisa muito positiva. Briga no sentido de discute, sabe? Mas a gente briga muito para que as pessoas elas respeitem mais e tenham mais essa empatia, não só comigo, mas com as outras pessoas que eu trago para o nosso ambiente. Então isso para mim foi muito positivo, mas eu só fui perceber isso muito tarde.
E isso fez com que eu tivesse, talvez, uma infância um pouco complicada, mas bem complicada entre aspas. Porque, na verdade, nada da minha família nunca me deu inputs muito diretos de tipo, a gente não gosta de você assim, a gente não quer você assim. Porque isso já tinha sido resolvido com meu tio lá atrás, sabe? Então, os primeiros inputs eu tive lá atrás. E hoje eu percebo que não ter tido esses inputs me fez ter um desenvolvimento muito maduro e muito saudável, sabe? Apesar de mentalmente eu estar sempre ali. Acho que minha família não me aceita. Acho que minha família não gosta de mim. Quando, no final das contas, minha família gosta muito de mim, minha família me aceita muito. Hoje eu posso dizer que minha irmã é minha maior fã, assim, em drag, nas minhas músicas. Ela é a primeira pessoa que tá ali para me ajudar em tudo. Ela comprou a minha primeira peruca para mim. Então, isso para mim é muito positivo. Eu falo com meu pai, eu mostro minha música para as minhas avós. E o meu tio, quando vem... meu tio mora na Inglaterra hoje em dia. E aí, quando ele vem, ele me traz rios e rios de maquiagem. Eu acho maravilhoso que ele que montou minha penteadeira, de tanta maquiagem que ele me traz. Então, eu sinto que eu tenho esse apoio e que minha família, ela gosta muito de mim, mas eu sinto de não ter conseguido perceber isso antes. Porque eu acho que eu teria tido uma infância e uma adolescência muito mais tranquilas. Maravilha. Talvez você, desculpa, só para complementar isso. Talvez você aí, que na sua família tem uma criança, mostrar para ela que tá tudo bem ser quem ela é, e que você vai apoiar ela, e que vai ajudar ela a tomar boas decisões, decisões que vão fazer com que ela se torne um adulto consciente e um adulto que respeite as outras pessoas, sabe? Que tome decisões importantes para a sua saúde, para a saúde das pessoas em volta dela, que se preocupe muito com isso, é um ponto muito importante. E mostrar para ela que ela tem uma família que apoia ela, se você consegue perceber alguma coisa do tipo, mostrar que ela tem uma família que apoia ela vai fazer com que ela tenha uma infância incrível, que ela possa se abrir com você, que você possa ser melhor amigo dessa criança, e isso é muito importante. Tem uma pessoa com a mão levantada. Eu posso fazer uma pergunta aqui? Primeiramente, Mona, obrigado pela presença e pela conversa. Acho que isso é um tema muito importante de ser discutido. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta sobre pessoas trans. É mais sobre, assim, termo mesmo, porque aqui, assim, eu já ouvi o termo usado transexual, mas, assim, no exterior eu já ouvi transgênero. E eu queria saber, assim, eu já ouvi em inglês, pelo menos, que transexual pode ser pejorativo. Então, eu queria saber qual que é o melhor termo. A gente devia só usar trans para ser seguro ou tem algum termo, digamos, mais apropriado? Transsexual e transgênero representam a mesma coisa. No inglês, transexual, os termos pejorativos são, no inglês, acho que seria mais o tranny, que não necessariamente significa transexual. E no português a gente também tem termos pejorativos e que hoje estão sendo retrabalhados. Não sei se vocês estão assistindo Big Brother, mas a gente tem uma travesti no Big Brother, que é a Lina, a Linda Quebrada. E o termo travesti, ele sempre foi muito... o termo travesti, ele só funciona no Brasil, mas a gente traduz o tranny como travesti. E no Brasil a gente passa por muitos processos de ressignificação de várias palavras e vários termos. E transexual e transgênero, eles representam exatamente a mesma coisa em essência, sabe? Mas tem um termo mais correto? Acredito que não. Acho que tanto transexual quanto transgênero. Travesti, no Brasil, ele era muito associado a pessoas que têm uma baixa renda e que, em sua maioria, trabalham com a exploração sexual do próprio corpo, né? Acaba sendo porque muitas de nós, e eu digo nós, porque eu também estou passando por um processo de redescobrir o meu gênero. Já passei por um processo quando passei a me aceitar por uma pessoa fluida, mas hoje eu estou repensando se eu não me vejo como uma travesti ou uma pessoa trans binária por um preconceito que foi enfiado na minha cabeça desde sempre, sabe? E muitas pessoas, como nós, quando se assumem para a família, acabam passando por um processo de expulsão, acabam passando por um processo de você vai ter que apanhar para poder virar homem, porque travesti é necessariamente uma mulher trans, né?
E é muito importante que durante esse processo a gente entenda que as travestis elas têm esse estigma por conta desse processo social que aconteceu há muitos anos e que acontece até hoje em algumas famílias. E acabam que, por passarem por isso muito, muito novas e não terem uma profissão para se colocar, a prostituição acaba sendo um caminho em que essas pessoas passam a ter como comer, né? Porque é importante ter como comer e onde morar. E quando a gente passa por uma situação onde a gente acha que a gente não vai ter onde comer e onde a gente morar, a gente aceita a primeira coisa que aparece na nossa frente. Então é muito importante que a gente mude a nossa visão em relação a travestis e transexuais, pensando também em transmasculinas, porque às vezes a gente acaba criando esse preconceito e não contratando uma pessoa incrível para nossa empresa. Uma pessoa que pode tanto colaborar para um crescimento da cultura, mas também colaborar para o dia a dia do produto, por que não, sabe? E então, hoje, o termo travesti, ele está sendo um termo empoderado pelas mulheres trans que estão ali na luta, e falar que é uma travesti hoje não necessariamente é uma coisa pejorativa. Eu não chamaria ninguém de travesti, mas se alguém se chama de travesti, como é o caso da Lina no BBB, é uma forma como a gente pode chamar ela, falar, a Lina é uma travesti, porque realmente ela é, sabe? Certo, muito obrigado. Foi nada. Vamos lá, gente, mais dúvidas, mais perguntas, mais pontuações, vamos discutir, vamos debater, uhul! Temos sim, temos mais uma pergunta. Disseram que, com relação ao gênero, já existe um debate aberto, né, sobre essa questão, como a gente está fazendo aqui agora, mas que pouco falam sobre a intolerância religiosa, né? Como que isso deve ser abordado? Porque talvez a gente imagine que a intolerância religiosa também seja uma das causas a agressão ao gênero, né? Como isso deve ser abordado, Mona? Eu acho que a gente precisa abordar qualquer tipo de intolerância com o devido, a mesma forma, sabe? Da mesma forma, com devida falta de respeito a essa intolerância. A gente não pode ficar aceitando intolerância de qualquer forma que seja. Tolerância religiosa é sim uma questão que a gente precisa discutir mais, porque quando a gente está falando de intolerância religiosa, a gente está falando a todo tipo de religião que está por aí. Não só religiões pentecostais, religiões que vêm oriundas da Europa, religiões que vêm oriundas de países da América, mas a gente também tem que falar sobre religiões de origem africana e afro-brasileira, que estão por aí, né, e que a gente discute relativamente pouco sobre isso realmente, e é muito importante a gente agregar esse tipo de discussão. Eu acho que a gente não pode, só dentro dessas discussões, confundir algumas situações dentro delas. Intolerância é intolerância, ponto. A gente não pode aceitar a intolerância de qualquer forma. Então você pode expressar a sua fé da forma como ela é, da mesma forma que eu posso expressar o meu gênero da forma como eu quero. O meu gênero e minha sexualidade. E a gente tem que lutar para ter esse respeito mútuo, inclusive. De não só a gente respeitar pessoas de religiões diferentes da nossa, mas todo mundo respeitar gêneros e sexualidades diferentes. Eu acho que respeito é uma coisa muito única e que a gente precisa sempre ajudar a prosperar, sabe? É o que eu falei. A gente precisa respeitar e a gente precisa construir ambientes de diálogo e que vão sempre ajudar a deixar esse ambiente cada vez mais rico. Então, é importante que nesses diálogos a gente sempre tente prestar atenção se alguma pessoa está em poder, se essa conversa e esse diálogo está empoderando alguém que possivelmente vai empoderar uma ideia que vai tirar a vida de alguém ali na frente. Porque esse é um ponto importante, sabe? A gente não pode empoderar alguém que vai aí trazer, mesmo que seja dificultar a nossa vida. A gente acabou de falar aí sobre pessoas trans e travestis que têm a vida dificultada por conta de toda uma construção. E a gente não pode deixar facilitar a vida de uma pessoa em detrimento da vida de outras. Acho que toda vida ela é importante, toda vida ela deve ser respeitada e a luta pela vida deve ser uma coisa muito importante, principalmente
quando a gente está falando de populações marginalizadas. Lembrando que a homofobia é crime, né? Homofobia e transfobia é crime, enquadrada no mesmo crime de racismo. Isso aí. Se eu não me engano, é inclusive inafiançável. O que é um bafo. É inafiançável. Tem mais perguntas, Lari? Não tem. Não. Bom, vamos encerrar por aqui. Paulo, muito obrigada, tá, pela sua presença, foi muito rica. Eu acho que a gente abriu com chave de ouro os debates do Comitê de Diversidade e Cultura aqui da Celery. Como o Wilson mandou um recado aqui no chat dizendo que precisou sair, mas ele agradeceu a sua presença e pediu para você aparecer mais vezes. Com certeza. Tá? Foi muito legal. E é isso. Muito obrigada. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Tá? Muito obrigada. E, gente, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho, eu estou em todas as plataformas digitais, como Mona G _oficial, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Não faço muito, mas estou por ali. E eu estou no YouTube com a minha música, estou em todas as plataformas de música, e é só procurar Mona, by Mona G Veroniquete. Estou lançando mais, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, é isso aí, eu vou adorar ter vocês ali, e muito obrigada pelo convite.